Você acaba de dar play no podcast Fala ISD, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ISD de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ISD. Salve, salve pessoal, tudo bom? Estamos começando aí mais um episódio, do nosso podcast Fala ISD. Como prometido no episódio passado, estamos trazendo aí a temática de resíduos e mudanças climáticas, mas a ideia não é tratar um e tratar o outro. A ideia é que a gente tente pensar na economia circular em consonância ali, em interface com a economia de baixo carbono, né? E aqui hoje comigo, tô com dois convidados super especiais aí para a gente poder tratar esse assunto. Eu tô com a Tatiana da Viracer e o Vinícius aqui, parceiro nosso aqui da Ambipar Green Tech. Eu, Henrique, especialista aí de sustentabilidade da Ambipar Green Tech. Então eu vou passar rapidamente aí a palavra para vocês, pessoal, para vocês se apresentarem. Seguindo aí a ordem alfabética, como é de costume, vou passar a palavra para Tatiana. O T vem antes do V, né? Então, com certeza. Então é isso. Tatiana, fique à vontade para se apresentar, contar quem é você, de onde que você está falando, para a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Bacana, Henrique. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui participando desse podcast com vocês. Sou Tatiana Mota, sou advogada de formação, mas trabalho há mais de 20 anos com sustentabilidade. Passei por empresas privadas, fundações privadas, nas diversas áreas, desde educação para sustentabilidade, programas de incentivos fiscais. Fiquei quase 10 anos como secretária executiva de uma organização que trabalha com restauração florestal da Mata Atlântica, aqui na região do Vale do Paraíba, que é da onde eu falo. Estou falando de São José dos Campos, onde eu moro. E agora, recentemente, em janeiro, vim fazer parte do time da Ambipar Viracer. Então, super prazer estar aqui, espero poder contribuir bastante nesse bate-papo e que a gente tenha uma conversa bem bacana, produtiva. Obrigada. Bacana, viu, Tatiana? E assim, Viracer aí um dos negócios aí do Grupo Ambipar. A gente ainda vai ter um momento hoje para você falar direitinho para a gente o que é, como que funciona, onde que atua, quase que um podcast repórter aí sobre a Viracer. Vinícius. Fala, Henrique, Tati, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Vinícius Soares, sou especialista em descarbonização. Estou aqui hoje a convite de mais um podcast. Sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação. Hoje estou fazendo já nas etapas finais de um MBA em agronegócio. E hoje a gente vai, como o Henrique falou, trazer um pouco dessa relação de resíduos, emissões e, claro, valoração ambiental, que tudo se encaixa ao mesmo tempo e todo mundo ganha com isso, Perfeito, Vinícius, obrigado. Só reforçando, aproveitar que a Tati aí é da Viracer, relembrando que no último ISD de fato, que é a nossa live sobre sustentabilidade, que acontece ali no canal da Ambipar Green Tech no YouTube, o último ISD de fato de junho, teve justamente também a participação de parceiros nossos aqui do Grupo Ambipar, da Parquetur, da Triciclo e da própria Viracer. Então fica aí o convite para quem ainda não escutou essa live, que aconteceu no dia 29 de junho, se eu não me engano. Foi muito bacana. E tratamos ali, sobre biodiversidade, tratamos sobre resíduos também naquela live. Então fica aí o convite.
Bom, antes da gente entrar no assunto de fato do dia, eu vou chamar a Dani Pedrosa para dar aí uma palavrinha pra gente. Fala, pessoal! Esse episódio número 8 já, caramba! Número 8, podcast Fala ESG. Não, gente, tá imperdível. O Henrique e o Vinícius, que são os nossos especialistas aqui da nossa equipe da Ambipar Guintec, contando ainda com a participação da Tatiana Mota, da Vira Ser, que é uma empresa sensacional do Grupo Ambipar e que atua em parceria com cooperativas de reciclagem, oferecendo soluções para profissionalizar a atuação dos profissionais da reciclagem, com foco aí no pilar social do ESG. Vocês precisam conhecer de perto, é realmente apaixonante. Pois bem, essa galera junta aí só pode dar coisa boa, né? E eles vão trazer para vocês um conteúdo importante sobre resíduos e mudanças climáticas e como os dois temas estão cruzados. Eles vão trazer muito sobre o papel crucial desses profissionais da reciclagem, que sem eles, pessoal, o resíduo ele não chegaria para o processo de reciclagem. Sem as mãos, né, dessas pessoas, o processo nem sequer se iniciaria. É um trabalho nobre, né? E nós estamos falando de um setor com um potencial milionário. Não existe lixo, né, pessoal? Tudo é resíduo. Apenas 5% dos materiais que nós consumimos são de fato lixo, né? Os outros 95% são resíduos e podem sim, de alguma forma, retornar para o processo produtivo. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso, mas nós temos uma responsabilidade ímpar, né, em todo esse processo aí. E todos nós, viu, pessoal? Todos nós temos que fazer acontecer. E é sobre isso esse papo aqui hoje, e é sobre isso que o nosso podcast Fala ESG vai abordar. E que legal que todos vocês estão aqui. Como eu sempre falo, ninguém larga a mão de ninguém aqui. Esse trabalho, né, essa conversa aqui é uma missão de todos. Então, bora? Vamos à coluna Me Fala uma História. E pra gente ficar aí no assunto, né, o Me Fala uma História de hoje, né, esse bloco aí que a gente sempre traz alguns eventos históricos, a gente vai falar um pouquinho desse ambiente das cooperativas, né, de reciclagem que nós temos aí no Brasil. Até um ponto, aí eu vou aproveitar você aqui, Tati, qual que é a melhor forma que a gente tem de falar sobre isso? É cooperativa de reciclagem, cooperativa de catadores? Qual que é o termo correto? Como é que a gente pode falar sobre isso? Henrique, acho que pode falar do jeito que cabe em cada lugar desse país, né? Porque nós somos tão grandes e tão continentais que com certeza em cada lugar desse nosso país tem uma forma de chamar, mas não tem um jeito... todos os jeitos são acolhidos, né? Assim, catadores... super falado, inclusive a gente tem o movimento Eu Sou o Catador, puxado pelo Tião, que fez o Lixo Extraordinário lá do Vic, né, o documentário. Então, assim, esse nome é super forte. Nós do Viracer, da Ambipar Viracer, a gente, como nós trabalhamos com a profissionalização dos catadores dentro das cooperativas e das associações, né, trazendo gestão, governança para eles, empoderamento, formação em liderança, a gente gosta de chamá-los de profissionais da reciclagem, né, porque a gente também quer que eles se vejam neste lugar, né, de profissionais que estão fazendo parte dessa cadeia e contribuindo para ela. Mas não quer dizer que, sendo catador, também não está fazendo isso, né? Lógico que está. É só uma forma diferente de chamar mesmo, né? Perfeito. Obrigado, Tati, aí, pelo esclarecimento. Aposto que isso era dúvida também de um monte de gente, né? Muito bom. Bom, mas aí a história, então, que a gente quer contar começa ali, né? A primeira data que nós vamos trazer hoje, das duas datas, é 1989.
que foi o ano onde a gente teve uma das primeiras experiências, né, assim, significativas em relação a essa questão, onde teve ali, né, a fundação da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável, né, de Porto Alegre, na sigla ACANREPAR. Agora eu gastei. Então, assim, esse ano é importante porque é uma das primeiras experiências que a gente tem na formalização, né, na fundação aí de uma associação focada nessa coleta, né, de materiais para serem endereçados para reciclagem, para o reaproveitamento. Né? Se fala que essa daí foi uma iniciativa pioneira e que originou esse modelo de cooperativas de reciclagem que a gente tem no Brasil hoje, né? Onde a gente tem aí esses catadores que se organizam em associações, cooperativas, para melhorar as condições de trabalho e, claro, né, consequentemente, gerando aí esse impacto positivo na nossa sociedade e no meio ambiente. É legal lembrar, Henrique e Vini, que assim, de lá para cá, a gente não evoluiu muito no modelo de cooperativas e associações, né? Bom, juridicamente falando, é um modelo, né, a formação jurídica de associação e cooperativismo, ok. Mas eu digo no sentido de condições dignas de trabalho para eles, sabe? De estar trabalhando num ambiente limpo, num ambiente onde eles conseguem separar tranquilamente o material, que esteja coberto, que eles não ficam debaixo de chuva ou num chão que não está coberto apropriadamente, porque daí mistura com lama, se está chovendo, mistura com sujeira. Enfim, com uma visão de produtividade mesmo, né? Como numa fábrica, né? Por onde entra o material que vem da coleta seletiva, como que faz a triagem, como que você depois separa para poder encaminhar para a indústria recicladora. Então, assim, a gente evoluiu, com certeza, mas não evoluímos o tanto que nós poderíamos e gostaríamos para a condição desses trabalhadores, né? E daí, de novo, resgatando um pouco o que eu acabei de dizer sobre a questão do nome, né? A Ambipar Veracer trabalha o conceito de economia circular humanizada, porque esse tema nos é muito caro, né? Assim, como é que a gente dá condições dignas de trabalho para essas pessoas, né? Porque a circularidade no Brasil só acontece, né? O resíduo não volta para a indústria recicladora sozinho, né? A partir do momento que ele chega, que ele vai para o consumo, somos pessoas, somos todos nós que fazemos o caminho de volta, né? Começando dentro das nossas casas, a separá-los, né? A política municipal, que é implantada, e o catador que coloca a mão nesse resíduo para poder começar a triar e encaminhar para o caminho de volta. Então, assim, é muito importante a gente entender que a gente ainda precisa evoluir bastante ainda para trazer condição digna de trabalho para esses profissionais. Infelizmente, é um setor aí, né, um modelo de negócio que é muito estigmatizado ainda, né? E a gente tem que quebrar esse estigma, porque a gente vai ver com alguns dados que nós vamos falar mais pra frente aí, o potencial milionário que esse setor tem, né? É muita grana que pode rolar aí na questão aí da economia circular. E aí, né, guarda aí, Tati, que a gente vai ainda aprofundar bastante nessa ideia da economia circular humanizada. Eu gostei desse termo que você trouxe aí, eu acho que é muito importante para a gente abordar aqui também, tá? E aí, né, para fechar aí o nosso Me Fala Uma História, aí 2 anos depois, em 1991, tem uma outra referência super importante, que é a Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos de Canudos e Região, a Cooper Canudos, que ela acabou se tornando aí a primeira cooperativa de reciclagem reconhecida oficialmente pelo governo federal. Então, beleza, a gente teve em 89, né, a fundação da Associação dos Catadores ali de Porto Alegre, mas a primeira, né, cooperativa reconhecida pelo governo federal foi em 91, essa Cooper Canudos. Né, e ela foi fundamental para o reconhecimento aí do trabalho dos catadores de materiais recicláveis, né, e essa inclusão, né, dessa atividade como um setor econômico, como um modelo de negócio
na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Mas, né, como a Tati já trouxe aí, infelizmente avançamos pouco, apesar de já termos avançado, e temos aí muito trabalho pela frente. Chegou o momento da coluna Vamos Falar de Sustentabilidade. E, né, vamos aí falar de sustentabilidade. Para seguir um pouquinho, né, a tradição, eu vou querer trazer alguns dados, né, aqui para vocês. E aí, Vinícius, Tati, vocês fiquem à vontade para me interromper, para complementar, para a gente poder analisar esses dados aí que nós vamos trazer, beleza? Então lá, alguns dados aí sobre, né, essa ideia, essa questão, esse setor aí da economia circular no Brasil. O panorama dos resíduos sólidos no Brasil, né, elaborado aí pela ABRELP, né, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, trouxe um dado, né, que é triste, né, mas que mostra esse potencial. Que 55% dos municípios brasileiros eles possuem algum tipo de coleta seletiva. Ou seja, quase metade deles não tem, né, coleta seletiva. Além disso, né, ou apesar disso, apenas 3% dos resíduos gerados no Brasil são encaminhados para reciclagem. Então, aí eu vou, né, tirar o meu da reta aqui e vou mandar aí pro Vinícius e pra Tati para fomentar essa discussão aí. Porque, vamos lá, se a gente tem coleta seletiva em metade dos municípios brasileiros, mas só 3% desses resíduos eles são de fato encaminhados para reciclagem, o que está acontecendo aí? Tem um gap, né? Gap é um apelido, né, Vinícius? Tem um canyon. Exatamente. Se formos analisar, existem vários fatores por trás disso. Eu acho que a gente pode até trazer um exemplo próximo da gente aqui de Belo Horizonte, que é onde estamos. Belo Horizonte é uma cidade que tem coleta seletiva, mas essa coleta seletiva ela está em pouquíssimos bairros e especificamente em bairros com um IDH maior. Porque não, a cidade tem coleta seletiva, mas essa coleta seletiva não está acessível para todos os bairros, para todas as pessoas. Isso é um indicador. Outro indicador seria o quê? Talvez a questão educacional, a questão de educação ambiental no Brasil, a conscientização ambiental ela ainda é muito fraca. Então, assim, igual a gente vê muitas pessoas falando que o brasileiro ele tem um problema de instrução financeira, que a educação financeira teria que vir desde a base, na escola. A educação ambiental é a mesma coisa, isso teria que estar no ensino básico para as crianças já crescerem e já terem essa consciência da questão ambiental, da questão dos resíduos, da questão da reciclagem. E, por fim, a pessoa saber o que pode e o que não pode ser reciclado. Porque o que acontece também, aí a Tati vai falar até melhor do que eu, que existe muito problema na questão da valoração dos resíduos. Muitos resíduos que são recicláveis, eles vão para o seu descarte, mas eles passam por todo um processo de contaminação, a pessoa não separa ele de forma correta, mistura resíduos secos com resíduos úmidos e, por fim, acaba diminuindo o valor agregado dentro daquele resíduo. E vale também trazer aqui a título de curiosidade para os nossos ouvintes, quando falamos de resíduos, resíduo é tudo aquilo que tem algum valor agregado dentro dele, já diferente do lixo, do rejeito. Então, você que está nos escutando agora, você não vai falar mais lixo, você vai falar resíduo, porque hoje no Brasil em torno de 95% do que é gerado hoje é resíduo, apenas 5%, um dado mais ou menos isso, é lixo. E se nós temos 95% de resíduo gerado, lembre-se, eu falei, resíduo é tudo aquilo que tem um valor agregado. O que você pode fazer com isso? É o que nós vamos falar mais para frente, que entra no processo de economia circular, valoração ambiental. Mas aí eu vou deixar a Tati complementar essas informações também. Só antes, Tati, que o Vinícius levantou, né? Resíduo, né? Não é lixo mais, é resíduo. Resíduo tem valor agregado, rejeito não.
seria presunção pensar que esse rejeito, a tendência é que ele se transforme em resíduo à medida que a gente avança aí numa tecnologia, né, em alguma coisa nesse sentido, para que a gente consiga, de fato, pegar o rejeito que hoje a gente acha que não tem valor nenhum e que ele passe a ter algum valor futuramente, né? Aí que é interessante, né, Tati e Henrique? Isso vai depender também da determinada atividade. Vamos pegar um exemplo. No Vale do Jequitinhonha, ali no Nordeste de Minas, hoje tem uma forte extração de lítio. E já tinha essa extração de lítio, porém bem fraca, há muitos anos atrás. E tinha uma empresa ali na cidade de Itinga ou Araçuaí, se eu não me engano, que ela extraía lítio e foi acumulando uma pilha de rejeito entre aspas, tá? E isso, eles foram acumulando essa pilha de rejeitos durante anos e anos. Agora que teve um boom do lítio, vários países foram até o Vale do Jequitinhonha para começar a investir nesse lítio, eles descobriram que dentro desse rejeito tem vários outros minerais. Ou seja, trazendo aqui para a perspectiva, pode ser também que o que algumas empresas ou pessoas estejam considerando como rejeito, pode ser que para algum tipo de atividade aquilo tem um valor agregado. E eu vou dizer o seguinte, esse rejeito que estava sendo armazenado em uma empresa lá no Vale do Jequitinhonha foi comprada por chineses por milhões. E está saindo caminhões e caminhões e até hoje não tirou nem metade desse rejeito que foi acumulado durante anos. Então, assim, quando a gente fala de rejeito, a gente deve entender, né? Aí entra um pouco da pesquisa e desenvolvimento que o Grupo Ambipar tem, que desenvolve vários projetos nessa área. E, então, assim, o rejeito, ele pode, dependendo do que tiver de material agregado ali, pode sim ter uma utilidade muito boa para outra atividade. Exatamente. E quando a gente fala que 95% é resíduo, pensa no potencial que a gente tem no Brasil de transformar essa história. Né? A gente já sabe hoje que o metal, né, as latinhas são quase 100% retornáveis, a gente já, né, elas reaproveitadas. Então, se a gente conseguiu fazer isso com a lata, e daí é o mercado que puxa essa história também, porque daí ela aumenta o valor de compra, aumenta, né, o resíduo se valoriza, daí todo mundo só quer juntar aquela gravimetria ali, né, aquele material, mas a gente precisa fazer isso com todos os nossos resíduos. Vidro, por exemplo. Vidro é 100% reciclável, né? Ali é areia, gente, misturada com água e outras coisas. Se a garrafa que quebra, o vidro que quebra volta, ele entra no forno de novo e vira a garrafa de novo e tal. Mas por que ele não entrou ainda nesse processo virtuoso como as latinhas? Porque ele é perigoso de carregar, que ele quebra, ele é pesado. Então, se a gente pensar que para cada um cooperado associado no Brasil, a gente tem 3 catadores autônomos, que são aqueles que a gente vê carregando a carrocinha na rua, que são, né, proporcionalmente, a maior parte dos resíduos que são recicláveis estão na mão dos autônomos, eles não conseguem carregar uma quantidade grande de vidro. Então, eles preferem pegar a lata e o papelão, certo? E daí lei do mercado, né? Quanto mais você consegue acumular, mais as indústrias começam a transformar, o preço fica mais interessante para a venda, né? Então é isso que acontece. A gente precisa olhar para cada produto, né, para cada material e pensar numa política e numa estratégia diferenciada para cada um deles. Não dá para a gente usar a mesma metodologia para todos, como se fosse a mesma coisa. Então, por exemplo, o vidro você precisa caquear, né? A latinha você só prensa e vende para a empresa transformadora. Já o vidro, a empresa transformadora, ela não compra vários pedaços misturados, né? O vidro amarelo, o vidro verde, o vidro branco, transparente. Se você separa por cor e manda, tem a empresa que caqueia, né? Que transforma em pedacinhos e que daí ela que vende para a indústria transformadora, né? Então é importante que a sociedade, né, aproveitando aqui esse espaço que a gente está tendo no podcast, de trazer essas informações para as pessoas entenderem, né? Primeiro, o valor, né? Segundo, o potencial, que é o que o Vini trouxe, né? 95%, gente, é dinheiro. Isso gira uma economia inteira.
gira uma cadeia inteira, né? Se você for pensar, só aqui eu já falei três frentes de trabalho: o próprio profissional da reciclagem, a indústria do meio, né, que faz a transformação, né, transforma de novo aquele material em matéria-prima, que vende para a indústria transformadora e recicladora. Então aqui a gente já está falando de 3 atores. E não são só 3, tem muito mais no meio dessa história. Mas só para a gente entender, porque a grande questão também que a gente enfrenta é a logística, Henrique. E daí, quando você fala desse gap, a logística, ela é o grande gargalo que a gente tem que enfrentar, porque ela está diretamente relacionada com a emissão de CO2. Então, quando a gente pensa na volta do resíduo, né, com todos os impactos que o resíduo gera, né, que afeta, né, contribui para os efeitos das mudanças climáticas, o transporte dele também tem que ser roteirizado e pensado para não emitir mais CO2 ainda no retorno, né? Se a gente está querendo trabalhar com sustentabilidade e com evitar os efeitos das mudanças climáticas, o transporte ainda é a grande questão. Ô, Tati, eu acho muito legal uma coisa na sua fala, que a gente tem falado em praticamente todos os nossos episódios aqui, todos os nossos relacionamentos com parceiros e clientes, a gente sempre bate na tecla de como que, para se trabalhar a sustentabilidade, para a gente conseguir ter essa gestão corporativa, estratégica, sustentável, pensar em cadeia, pensar de forma sistêmica é fundamental. A gente não pode pensar num ator, só na gente. A gente tem que pensar em teia, em rede. E isso que você trouxe, eu acho que evidencia muito, né, o exemplo do vidro, né, que você levantou, evidencia muito o quanto que é importante, né, a gente conectar as peças. Então, tem o catador autônomo, tem a cooperativa, né, esse catador autônomo vai pegar papelão e latinha porque ele consegue ter mais volume, e aí o mercado, né, tende em favor dele, ele vai conseguir ter um retorno maior, o vidro seria um custo-benefício muito maior para ele. Aí, onde que entra, né? Poderia entrar as empresas, organizações da sociedade civil, outras, o governo para dar incentivos, né, a esses atores para que o vidro possa se tornar um pouco mais atrativo. Então, assim, a gente tem que pensar em como que as coisas têm que se conectar para que a gente crie uma rede de impacto real, genuíno, né? É arranjo. A gente fala, né? Há quanto tempo, há quantos anos que a gente precisa trabalhar em colaboração, em arranjos, né, locais com multi-stakeholders. Só que a gente não aprendeu a fazer isso, né? A gente sofre com essa construção porque nós não sabemos. Porque a gente foi educado, formatado para trabalhar de uma forma, olhando de uma única forma, né? Não atuando nessa colaboração. E não cabe mais. Nesse mundo de hoje, se você não olhar de forma sistêmica, mas não só olhar, porque eu acho que a gente está aprendendo muito a entender o mundo de forma sistêmica, só que a gente ainda não consegue atuar no mundo de forma sistêmica. A gente já entende, a gente já evoluiu, olha só que bacana. A gente já deu um salto. Tá na teoria, né? Mas já foi um passo, né? Pra gente mudar, primeiro a gente não tem que tomar consciência, então a gente já deu um passo aí. Mas ainda a gente não consegue atuar, e toda vez que a gente começa a atuar, a gente peca, porque daí vem os egos, vem todas as questões que puxam a gente para o modelo de sempre, né? Não existe nenhum ator no mundo que vai dar conta de tudo. A gente precisa entender isso. Daí, quando você trouxe a questão, né, iniciativa privada, sociedade civil, governos, né, transnacionais, locais, municipais, a gente precisa criar arranjos multissetoriais para poder desenvolver, por exemplo, a questão do vidro. Então, nós estamos com esse desafio dentro do Vir a Ser. Nós somos contratados, estamos com um parceiro grande que está financiando o protocolo do vidro, e a gente está desenvolvendo um protocolo de recuperação do vidro, né? Então, como é que tem que ser? Como é que esse vidro sai lá do bar, do restaurante ou da casa das pessoas, e como que ele chega
nas cooperativas para ser revendido para essas empresas que fazem o caqueamento e depois mandam para a indústria recicladora. Só que você tem que pensar numa roteirização, numa logística, num transporte para carregar isso, porque não é o mesmo transporte de sempre. Porque bastou a gente colocar o vidro, as garrafas, na nossa casa, mesmo naquele município que tem coleta seletiva, na hora que ele pega tudo aquilo e joga no caminhão, aquilo mistura tudo. E depois, para chegar na cooperativa e eles fazerem a triagem, esse vidro já perdeu o seu valor. Então, não dá mais para ser assim. E a gente já sabe disso. E a gente precisa, então, atuar nesse sentido. Então, estamos num esforço, não só a Ambipar vir a ser, mas outras empresas do grupo Ambipar, para poder desenvolver esse protocolo e a gente mudar essa questão do vidro. Porque nós temos 5 grandes empresas no Brasil que fazem garrafa, vidro, potes e tal. Estão espalhadas no nosso território nacional. Todas elas com fornos ligados 24 horas, esperando o caquinho chegar. Com todo esse potencial, gente, pega Minas onde vocês estão, galera bebe pra caramba, pensa aí no tanto de garrafa que não tem nesse lugar. Como é que a gente ainda não conseguiu fazer isso ser valorizado, né? É surreal. Não, perfeito. E aí me remete, né, Tati, a essa ideia, esse canyon que você comentou, né? Que a gente tem que tentar pular dos 3% que é reciclado com os quase 50% ali que tem de município com coleta seletiva. Você traz muita logística, né? Você já falou isso aí algumas vezes. Eu acho que a logística acaba sendo uma questão que muitas vezes ela fica um pouco invisibilizada porque a gente muitas vezes não enxerga ela acontecendo, mas ela é fundamental. E eu acho que talvez, claro que não é só isso, a gente tem outros fatores, mas essa logística muitas vezes ineficiente, ela é um dos fatores desse grande gap, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante da gente apontar. E vamos lá, né? Igual você comentou, Belo Horizonte, a capital aí, né, da boemia, somos aí, né, poderemos ser aí grandes fornecedores para esse mercado mesmo. Esses dias eu conversei com uma empresa daí da região, do entorno aí de BH, que produz cerveja artesanal, e daí ele falou assim: ô Tati, nós somos em 15 produtores de cerveja artesanal aqui. Eu falei: nossa senhora, eu vou aí implantar o protocolo do vidro amanhã, para a gente poder fazer isso. Porque é isso, né? Tá tudo aí no entorno e, de novo, 15 cervejarias artesanais precisam se unir para poder fazer isso acontecer, porque se só individualmente elas forem arcar com a conta dessa história, fica inviável para cada um, entendeu? Fica inviável para nós, enquanto pessoa física, bancar esse retorno sozinhos, fica inviável para a própria prefeitura bancar isso. Então, a gente tem que pensar nessa estrutura, né? Mecanismos de financiamentos, mas primeiro criar a lógica desse retorno. Eu tenho uns dados aqui, só para fechar, que eu acho importante, porque eles saíram essa semana. E olha que interessante, complementa um pouco aquele que você falou. Eu vou ler aqui que foi... fiscalização surpresa realizada no dia 27/6 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 267 cidades da região metropolitana, do litoral e do interior, revela que quase 13 anos depois da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mais da metade dos municípios, 53,18% visitados, ainda mantém pontos de descarte irregular de lixo. A operação vistoriou aspectos relacionados a resíduos sólidos urbanos, saúde, construção civil e de serviços de tratamento de água e esgoto. E daí eles completam aqui: apesar da lei ser obrigatória, né, a política nacional, a coleta seletiva ainda não foi regulamentada em aproximadamente 40% das cidades verificadas, porque pela lei federal de resíduos sólidos, cada município tem que criar a sua própria legislação de como que ela vai fazer isso. Então pensa, 40%, a gente está falando do estado de São Paulo, das cidades não tem a sua própria lei regulamentada. Em quase metade dessas prefeituras, 47%, esse sistema de coleta representa apenas 25% do total de
resíduo produzido. A oportunidade é gigantesca. Gigantesca. Né? De negócio, Henrique, de negócio. Perfeito. É o que fala o Michael Porter, né? Onde estão maiores desafios, estão aí as maiores oportunidades, né? Então, assim, é gigantesca a oportunidade que a gente tem de conseguir trabalhar os resíduos, né, como um negócio de fato que tem muito potencial de geração de valor. Muito potencial. E não só na... Aí a gente entra até no tripé da sustentabilidade. Valor social, porque você vai gerar mais emprego, vai tornar a vida dos colaboradores da área de resíduos mais visível. Valor econômico. Então, assim, gera vários benefícios que a gente está deixando passar batido, né? O mercado, a população, as empresas, o governo. Então, é uma oportunidade muito grande mesmo. Excelente. E aí, num dos dados que a Tati trouxe aí, é um excelente gancho aí pro nosso próximo bloco. Com vocês, o que estão falando por aí? Porque ela trouxe literalmente o que eles estão falando por aí, né? Tem o quê? Nem um mês direito, né? Que saíram esses dados aí que ela tá comentando. E assim, né, Vinícius? Você da parte aí da descarbonização e tal. Lixos descartados, né? Lixos, resíduos, né? Vamos usar o termo aí. Resíduos descartados de forma incorreta, eles têm um potencial gigantesco de emissão de gases de efeito estufa, né? Exatamente. Infelizmente, trazendo até o início da nossa conversa, eu acho que o pilar de tudo isso é a conscientização. E esse acesso a esse conhecimento, as pessoas, organizações, ainda está deixando passar batido. Mas o resíduo ele tem um potencial muito grande de descarbonizar. Por que eu falo descarbonizar? Porque ele já tem um potencial muito grande ele já contribui negativamente para as emissões globais, para as emissões nacionais. E quando eu falo de descarbonizar, a gente entraria no processo de valoração ambiental desses resíduos. Agora eu vou trazer um dado aqui, a título de curiosidade. O mundo emite cerca de 50 milhões de toneladas de gás de efeito estufa por ano, tá, gente? Por ano. E quando eu tô falando desses gases, eu tô falando de CO2 equivalente. Vinícius, o que é esse CO2 equivalente? Imagina só, pega vários gases de efeito estufa, vamos pegar aqui os principais. CO2, metano, N2O, joga dentro do liquidificador, bate, mistura eles, vai virar um mix, um misturado, e o proporcional disso aí é o que chamamos de equivalente. Então sempre que você ouvir falar de CO2 equivalente, é o mix de vários gases de efeito estufa. E quando a gente está falando nisso, desses 50 milhões em nível global, o Brasil representa... Bilhões, não? Bilhões, exatamente. 50 bilhões, o Brasil representa 3% dessas emissões. 3%, para quem está vendo assim, está escutando, é pouco, mas 3% de 50 bilhões durante o ano, para um país que tem um potencial muito grande, que é o nosso, de descarbonizar, é algo muito significativo. E eu acho que assim, vamos colocar em... Né? Claro que não é a melhor forma da gente pensar nisso, mas se a gente considera que o mundo tem uns 200 países, né, e você tenta dividir, né, de forma igualitária as emissões entre todos os países, a gente teria aí por volta de, né, o que? 0,5% de emissões de gás de efeito estufa por país, que seria o equivalente para que todos fossem iguais. Então, nesse sentido, o Brasil está bem acima. Está bem acima. Dessa média, né? E aí, gente, quando a gente está falando dessas emissões com base em resíduos, é interessante a gente falar do processo de valoração. Imagina só, o que a gente entende sobre valoração dos resíduos? Vocês lembram e vocês aprenderam hoje que resíduo é tudo aquilo que tem um valor agregado.
Valor agregado tem a ver com valoração, valor. Existe valor dentro daquilo, diferente de rejeito. Quando eu estou falando de valoração dos resíduos, ele está totalmente interligado ao processo de economia circular. Infelizmente hoje, boa parte da nossa economia ela está baseada na economia linear, que é um modelo de economia muito ultrapassado. O que a gente entende como economia linear? Trazendo para o contexto do resíduo, tá? Comprei uma caneca para eu tomar café. Essa caneca ela teve um processo de extração da matéria-prima, depois um processo de produção, de acabamento, teve uma logística para chegar até ao comércio que eu comprei. Eu usei essa caneca hoje e aí, infelizmente, ela caiu no chão e quebrou. E aí? Ó o vidro, ó o vidro. Ó o vidro aí. A gente extraiu, teve um processo muito grande de emissão na extração dessa matéria-prima, teve um processo muito grande de emissão na produção desse material, teve um processo muito grande na logística desse material e agora passou por mim, quebrou. E aí? Eu vou tentar reciclar, mas e se não tiver uma empresa de reciclagem de vidro perto de mim, o que eu faço? Infelizmente vai ter que ir para o aterro. E indo para o aterro, o que acontece? Vai ter outra emissão no processo de logística da coleta desse resíduo e para o aterro vai ter o processo de emissão no processo das emissões provenientes do aterro. Vocês entenderam que tem uma linha, imagina uma estrada reta, início, meio e fim. Teve um fim. Agora, quando estamos falando de valoração ambiental e de economia circular, não existe esse fim. O fim é o início de um novo processo. E esse processo é o que a Tati falou muito bem, trazendo aqui para o contexto dessa caneca de vidro, é o processo que seria reaproveitar, mandar isso que se tornou resíduo para mim, que não vai ter utilidade para mim, mas que tem valores agregados dentro dele, com várias propriedades que podem ser reutilizados, reciclados num processo novo que a gente pega e faz um círculo ali que não tem fim. Aí todo fim se torna início de um novo processo. É o que chamamos de economia circular. E trazendo nesse contexto, imagina só, o resíduo não foi para o aterro, eu consegui reaproveitar ele. Minha caneca, trazendo de novo o contexto da caneca, tá, gente? Essa caneca, ela voltou para uma indústria, essa indústria fez outra caneca com uma parcela daquele material que tinha meu. Isso é economia circular. E nesse processo de reaproveitamento, de reciclagem, quanto que eu deixei de emitir nisso? É o que eu acho que a gente tem que passar para refletir agora. E aí a gente vai ter que trazer, né, Henrique, alguns dados aí, mas isso vai ficar no próximo bloco ou a gente já fala agora? Vamos trazer, porque esse dado é o dos 5%, que na verdade não são 5%. Não são 5%. Esse dado eu acho fantástico e ele mostra um pouco dessa realidade sistêmica. Né? É aquilo que a gente estava falando até com a Tati no bloco anterior, de como que a gente tem que pensar em rede. Então, pode mandar esse dado aí para a roda, Vinícius. Bom, gente, aterro, lixão, compostagem, incineração de resíduos, sem o processo de recuperação de energia... E isso tudo de acordo com o próprio IPCC. De acordo com o IPCC. O relatório do IPCC. Isso, de acordo com o IPCC. Sem essa recuperação de energia, são contabilizados no setor de resíduos. Mas todas essas atividades, como a reciclagem e qualquer tipo de recuperação de energia está muito ligada ao que eu falei de resíduo, valor agregado. Se tem valor agregado, você pode reutilizar aquilo para outro processo. Com essa recuperação de energia desses resíduos, a gente percebe que está tudo muito ligado aos setores de produção industrial e geração de energia. Anotem essas informações. Agora, quando eu trouxe esse contexto aí, vamos dizer, na produção, na geração, a gente, consequentemente, tem um potencial para reduzir as emissões de gás de efeito estufa nos resíduos, que é significativamente maior que 5%, como é sugerido por algumas estatísticas do IPCC. Só que quando a gente vai analisar mais a fundo, se o potencial de reciclagem tem um alto valor de recuperação de energia e for levado em conta uma redução, a gente pode levar em conta esse dado aqui que eu vou falar,
é uma redução de até 20% das emissões de gases de efeito estufa no processo de resíduo. Recapitulando, o IPCC, em termos de estatísticas a níveis globais, ele fala que com esse processo de gestão estratégica de resíduos, a gente pode reduzir 5% das emissões. Eu acho que só para ficar claro, é assim, é como se de todas as emissões do mundo, 5% delas são representadas pela gestão de resíduos. Gestão de resíduos. Mas o que é considerado como gestão de resíduos dentro desses 5%, a gente está falando de efluente doméstico, industrial, a gente está falando da disposição final desses resíduos sólidos. Mas a cadeia da gestão de resíduos, ela é muito mais ampla do que isso. E a cadeia da gestão de resíduos, ela pode representar, na verdade, em torno de 20% das emissões globais de gases de efeito estufa. É um dado muito significativo. E se a gente for parar para analisar, imagina que você tem uma área que você descobre um minério e você vai querer explorar aquela área. Só que aquela área, ela está com a mata fechada, árvores nativas. Você teve que desmatar para você extrair aquela matéria-prima. Hoje, a cada 7 árvores consegue sequestrar 1 tonelada de CO2. Beleza, olha, se a gente desmatou, a gente está deixando de sequestrar carbono. Beleza, processo 1. Processo 2, processo produtivo, alto teor de energia utilizado naquilo, e a nossa matriz ainda não é 100% renovável e limpa. Então já gera outros impactos. Aí vem o processo da logística por trás daquilo. Então tudo isso, quando a gente vai falar, pegar nos detalhes, a gente percebe que, de fato, esse papel aí dos 20% é algo que faz total sentido. E trazendo aqui para o assunto totalmente de hoje, que a gente falou das oportunidades. E essas oportunidades, elas não são só de redução, elas são oportunidades financeiras que podem gerar, aumentar, movimentar mais a economia, gerar mais empregos, e pode também, além do benefício de redução ambiental, a gente pode gerar um valor social muito grande, que seria dar mais visibilidade, dar mais qualidade para os catadores de cooperativa, de resíduos, em nível nacional e a nível global, porque são, infelizmente, considerados por muitos pessoas invisíveis. Só que eles têm um papel importantíssimo para a sociedade. Eles têm uma contribuição significativamente enorme para esse processo de gestão de resíduo, de reciclagem e, consequentemente, de redução. Então, assim, quando a gente está falando disso, a gente gera valor em vários sentidos. Para finalizar, vamos à coluna e por falar em impacto. A gente está falando de impacto puro, né, Vinícius? Impacto puro. Né, Tati? E aí, nesse último bloco, né, a gente gosta sempre de falar da ideia da jornada de impacto, do ecossistema da sustentabilidade, onde a gente sempre tenta trazer uma prática, uma ferramenta, uma ideia de como as empresas, né, como que a nossa sociedade pode atuar em prol dessa agenda da sustentabilidade. E eu acho nada mais justo do que esse bloco, viu, Tati? Ele ser seu, para você apresentar vir a ser. Porque olha só, a gente veio falando de resíduos. A gente mostrou o potencial gigantesco para a economia que a gestão de resíduos tem, que esse setor da economia circular tem. Aí o Vinícius ainda trouxe esses dados e trouxe essa perspectiva de como que resíduos e mudanças climáticas, emissões de gás de efeito estufa, estão atrelados. E são 2 temas, né? Mudanças climáticas, tá? Na crista da onda hoje. Todo mundo está falando sobre isso. Então são 2 temas, 2 questões que estão muito conectadas. E aí, impacto, né, econômico, impacto social, impacto ambiental, que a gente quer gerar esses impactos positivos, reduzir os negativos, entra a vir a ser. Agora, eu acho que agora é a hora da gente trazer com mais detalhes aí o que é a Ambipar vir a ser, Tati. Bacana. Daí a gente volta para o começo da nossa conversa. Olha o cíclico. E olha só, o ciclo. Estamos circulando. A conversa aqui, circular, galera. né, Tati? Conversa circular. Nosso podcast vai ser circular. Porque você começou, Henrique, trazendo o histórico da reciclagem no Brasil, citando 2 cooperativas. Eu comentei que
as condições de trabalho deles ainda são muito precárias, né? A gente já poderia ter evoluído. Agora, quando a gente fala dessa precariedade, a gente está olhando para um viés da história, né? Mas a gente não está olhando para... Daí pego o que o Vini terminou falando agora, no último bloco, a importância, o trabalho fundamental dessas pessoas. E o porquê que a gente ainda não evoluiu nessa questão. Eu não sei se vocês sabem, mas quando um dos indicadores de país que está entrando no estado de pobreza é o aumento de catadores na rua, né? O aumento de profissionais da reciclagem. Então, quanto mais profissionais da reciclagem um país tem, ou um município, mais pobre é aquele lugar. Então, olha a relação, que loucura. Sendo que a gente está falando de valorização de resíduos, a gente está falando de economia, a gente está falando de recurso. Olha o estigma, né? Por que atrelar isso? Mas por quê? Porque é a última coisa que uma pessoa procura para fazer quando ela não tem emprego. E quando a gente olha, né, por exemplo, na pandemia, esse número aumentou absurdamente. Muitas pessoas perderam o emprego e para poder alimentar suas famílias, eles foram trabalhar com a reciclagem, né? Começaram a trabalhar assim. Então é muito importante a gente tomar essa consciência. Agora vamos para o Viracer. O Viracer nasceu em 2015 com o propósito de humanizar a circularidade no Brasil. Olhando para essas cooperativas e para essas associações de profissionais da reciclagem, o que é que a gente podia fazer para acelerar esse processo de profissionalização deles, de trazer eles para dentro do sistema, tirar a invisibilidade, né? Porque a gente depende deles. Essa economia depende desse profissional. Mas como que a gente valoriza esse trabalho? Quando você começa a valorizar o trabalho desse profissional, que é o que nós fazemos, né? A gente está trabalhando. Então, o que o Viracer é? Nós somos uma entidade gestora que estrutura a logística reversa no Brasil. E isso está previsto na lei, né? Então, o que nós fazemos? A gente pega todo o recurso que entra pela venda, né, nós não somos uma empresa que vendemos crédito, a gente vende um compliance. Então, vamos entrar na lei para entrar no Viracer. Pela Lei Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, toda empresa que coloca no mercado qualquer produto que vai circular, né, todo aquele volume, a caixa, a lata, a garrafa, o papelão, tal, que circula, a empresa tem como obrigação recuperar 22% do volume que ela coloca para circular. Hoje está assim, em alguns estados esse índice já é maior, por exemplo, o vidro é 27%. Por quê? Porque está subindo a régua, porque a gente tem aí a Agenda 2030, em 2030 a gente vai ter que ter mudado essa realidade completamente. Ô Tati, e as empresas estão conseguindo cumprir isso, essa meta? Estão, mas com muita dificuldade, e daí a gente volta para a estruturação da cadeia, porque a cadeia não está estruturada, e a empresa que tem por core business produzir garrafa, ela não vai ter o core business de fazer a garrafa voltar para ela produzir. Esse é outro negócio. E como a gente está estruturando, e quando eu digo a gente, eu digo várias outras entidades também que trabalham com estruturação, né? Como nós estamos estruturando, então é uma corrida todo ano para conseguir levantar esse volume de toneladas para a gente conseguir, para as empresas conseguirem recuperar. Então pensa na loucura que é. As empresas precisam cumprir esse compliance e enviar para os órgãos reguladores que elas estão cumprindo. Elas contratam empresas para poder fazer esse trabalho. O Viracer entra nesse lugar, né, para trabalhar com compliance das empresas, mas daí o recurso que entra dentro da nossa organização, a gente direciona para essa estruturação da cadeia da reciclagem. Então, esse é o nosso, esse é o que nos move, né? Então, esse recurso, a gente começa a trabalhar com as cooperativas, entendendo as necessidades deles,
que tipo de maquinário eles precisam, que tipo de capacitação eles precisam para eles conseguirem trabalhar de uma forma mais digna, melhor, aumentando o volume que eles captam e, consequentemente, aumentando a renda deles. É como se vocês estivessem oferecendo, dando ali uma consultoria para essas cooperativas, para que eles se profissionalizassem, certo? Consultoria é uma das frentes, porque também tem investimento em maquinário, em EPIs, em uniformes. Então, é um combo, né? É gestão, é a parte de equipamento, estrutura física. A gente conecta eles numa rede de comercialização, porque daí, quando você olha para o mercado, as cooperativas, cada uma produz um X de tonelada. Mas a indústria recicladora, ela quer um volume muito maior. Então, como é que você conecta essas cooperativas, roteirizando a logística, buscando de todas elas para poder entregar também para a indústria recicladora? Você tem que pensar em tudo isso. Porque também não adianta toda a coleta seletiva do município ir para a cooperativa, daí ela recebe tudo e ela vende para quem? Ela não tem um número de toneladas suficiente para vender para a empresa que está querendo, entendeu? Então, você tem que pensar em todos esses elos da cadeia para ajudar nesse processo. Então, esse é um desafio gigante que a gente tem no Brasil. Né, a gente tá todas as organizações trabalhando que temos no Brasil para isso. E daí, pegando um pouco aqueles dados que eu citei, a gente entra na dificuldade da política pública. Porque o resíduo não vai chegar na cooperativa se o município não estruturou a coleta seletiva. Então, você tem esse passo anterior. E nós trabalhamos com esse trabalho de articulação institucional com a prefeitura, munindo ela de informação, de documentos, para ela conseguir estruturar a sua própria legislação de coleta seletiva. A gente ajuda a prefeitura a pensar na roteirização do município, passar em todos os bairros, Vini, não deixar alguns bairros passarem, não receberem o caminhão, para levar para a cooperativa ou para a associação de catadores. Então, você tem que chegar... Então, assim, é um trabalho de... É tipo Expedição Xingu. Você tem que chegar fazendo tudo, sabe? Vendo esse trabalho dos municípios, fazendo essa articulação política, identificando quem são os catadores, para poder ajudá-los na estruturação e daí fazer com que a logística reversa funcione de fato. Nossa Senhora, é um grandíssimo desafio. Mas estamos aí, a gente acredita, né? Nós aqui, com o que a gente faz, você aí, né, Tati, com o que você... A gente acredita nisso, né? E vamos batalhando aí dia após dia para que a gente consiga, de fato, né, gerar aí esse impacto. E, pessoal, e assim, o papo tá excelente, eu acho que é um assunto, né, muito denso. Claro que a gente vai ter que voltar nisso, porque não dá para esgotar. E eu queria agradecer muito aí a Tati e o Vinícius. E abrir aí, gente, para vocês trazerem aí suas considerações finais, né, informações finais aí que eventualmente tenham. Fiquem à vontade aí para a gente já ir caminhando aí pro final. Tati? Então eu vou trazer uma notícia boa, né, para a gente terminar esse podcast feliz. No final de junho, nós tivemos o lançamento lá em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, inclusive contamos com a presença da ministra, o lançamento da AGIR, Aliança Nacional pela Gestão, Recuperação e Reciclagem das embalagens em geral e pela circularidade dos recursos e dos resíduos. A BIA, a BRELP, a BIPEC, a BIMAP, a Bipar-Viracê, Sindicev, Instituto Rever, uma série de mais de 38 organizações que assinaram essa aliança para a gente, de fato, acelerar o processo de circularidade no Brasil. Então, está vindo a legislação agora, os decretos estaduais estão vindo com toda a força, né, regulamentando isso. Essa aliança vem, Henrique e Vini, com esse propósito da gente unir forças, trabalhar no coletivo para acelerar esse processo e para a gente conseguir atingir as metas da Agenda 2030. E daí lá no evento, para finalizar minha fala, a nossa ministra Marina trouxe uma fala tão bonita que eu queria deixar aqui para vocês, de presente. Ela diz que a gente precisa
trabalhar o conceito de Motainai. Motainai é um conceito japonês, um estilo de vida budista, que significa um pensamento no qual devemos utilizar qualquer recurso por todo o tempo possível de sua vida útil. Praticar Motainai não é simplesmente evitar o desperdício, mas olhar para a valorização de cada recurso que a gente tem. Motainai foi considerado a origem dos 4 R's, né? Do repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, mas isso para todas as nossas frentes da nossa vida, como, por exemplo, o nosso próprio tempo, como que a gente utiliza de forma melhor. E é uma prática, e é necessário se basear nos 4 pilares para você poder olhar para o Motainai e começar a olhar a circularidade no Brasil. Primeiro, reconhecer o valor das coisas. Segundo, reconhecer a cadeia produtiva. Terceiro, ter gratidão por aquele recurso que está em suas mãos e reconhecer a função. Quando a gente pratica o Motainai, a gente começa de fato a interiorizar a questão da circularidade para a gente. Muito obrigada. Estou aqui, quero que vocês conheçam mais o nosso trabalho. É só entrar no site do Ambipar Vir a Ser, conhecer todo o trabalho de circularidade humanizada, e estou sempre à disposição aqui para bater esse papo bacana com vocês. Obrigada pelo convite. Como é que a gente dá tchau agora depois? Tem que marcar o próximo agora, né? Muito bom, Tati, excelente, viu? Queria demais agradecer aí a sua participação. Bom, né, não tem... Depois dessa eu fico até com vergonha de dar tchau aqui, assim, ó. Só vou dar um tchauzinho, fechou com chave de ouro. Mentira, né? Vinícius ainda vai dar o tchau dele aqui, só lembrando que a gente tem o ambipargreentech.com.br na aba Educação. Temos lá onde vocês podem acompanhar o podcast e outras iniciativas, o nosso blog com artigos e também mandar seus comentários. Então, assim, muito obrigado, Tati. Eu já tô me despedindo aqui, Vinícius. Pode fechar. Henrique, Tati, todo mundo aí envolvido, muito obrigado. Esse bate-papo aqui foi muito gostoso, muito enriquecedor. Isso é muito legal, a gente vê os programas aí de televisão, a gente vê as pessoas têm essas oportunidades de terem uma conversa desse tipo e saem com um aprendizado muito grande. E hoje eu tô saindo daqui uma pessoa um pouco melhor, podemos dizer assim. E assim, já deixar o convite para marcar uma próxima, porque esse assunto, igual nós falamos, é um assunto circular, não tem fim. É sempre início, fim, início, barra fim, barra início. Então, é marcar de novo e agradecer todo mundo. E é isso, pessoal. Valeu! O podcast Fala ISD é produzido pela Ambipar Green Tech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.